Olá, sejam bem-vindos a esse canal, a esse vídeo. Eu sou Bárbara Vilaverde e trago sempre aqui algum conteúdo para que a gente reflita sobre a nossa vida, os nossos desenvolvimentos. A minha intenção é sempre te auxiliar com alguma ferramenta, com algum pensamento, dentro dos teus processos de desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, que tu possa fluir neste processo de uma maneira mais tranquila. E hoje eu queria ler para vocês um texto que eu tive contato com ele há muitos anos atrás. Deve fazer uns 6 anos ou mais, 7 anos que eu tive contato a primeira vez com esse texto, e foi num momento bem importante da minha vida, ele foi bem oportuno, né? Agradeço a minha mentora que compartilhou esse texto comigo. Naquele momento ele foi bem profundo, importante, e essa semana ele voltou, né? De vez em quando, ao longo da minha vida, esse texto ele surge, né, novamente, e essa semana eu lembrei dele, ele voltou e continua ainda fazendo muito sentido para mim o que ele diz. Até escrevi lá no meu Substack uma newsletter sobre ele, né? Se você quiser aprofundar, olhar lá, vai estar aqui no link na minha descrição. E o texto diz assim: o rio e o oceano. Disse que, mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano. Por um lado é desaparecimento e por outro é renascimento. Assim somos nós. Só podemos ir em frente e arriscar. Coragem, avance firme e torna-se oceano. No momento que eu recebi esse texto pela primeira vez, eu acho que eu estava bem nessa fase, né? Entre sair de um lugar, morrendo de medo daquele lugar, para ocupar outro lugar, onde o desconhecido toma conta, né? Onde a gente não sabe como que as coisas vão ser, nem os resultados que a gente vai ter. Por vezes a gente toma decisões na nossa vida tão diferentes, tão distintas, que a gente não sabe, simplesmente não sabe, né? O rio, quando ele tá lá no seu caminho, indo, né, pelos cumes, pelas montanhas, como diz o texto, ele não sabe aonde ele vai chegar. E talvez ele chegue num lugar grandioso, que nem um oceano, e realmente fique morrendo de medo. E por vezes é assim a gente no nosso caminho, né? A gente está ali acostumado com a nossa vida e quando a gente avista lá na frente um grande oceano, uma grande oportunidade, a gente também fica com muito medo. A gente olha para toda a nossa trajetória, olha para a nossa vida, olha para tudo que a gente construiu e é como se a gente tivesse um medo de que aquilo fosse morrer, como se aquilo que a gente fosse desaparecer, como se toda aquela história que a gente construiu não existisse mais, como se quando a gente entrasse para se tornar oceano, como se o nosso background, a nossa história, ela desaparecesse. E isso não é uma verdade, né? Porque a gente se torna um oceano sendo um rio. A gente vai para a próxima oportunidade sendo quem a gente é. A gente vai para esse novo desafio, para essa nova decisão, ainda com a bagagem de quem a gente é, de quem a gente viveu, da história que a gente é, né? Eu fui, né, para quem me acompanha aqui há mais tempo, eu saí do Brasil, morei na Austrália
E quando eu estava saindo do Brasil e indo para a Austrália, eu não sabia o que, que me esperava na Austrália, eu não fazia ideia de como ia ser minha vida lá. Mas nem por isso eu deixei de ser a Bárbara do Brasil. Nem por isso o que eu já tinha vivido e quem eu era não deixou de existir quando eu cheguei lá. Muito pelo contrário. Porque ser quem eu era, eu fui agregando outras coisas na minha vivência, na minha experiência. Que agora de volta para o Brasil, a mesma coisa. Eu não deixei a pessoa da Austrália ser quem ela era lá atrás e fim de papo, agora no Brasil eu assumo outra pessoa. Não, eu continuo sendo uma. E eu acho que quando a gente integra isso de uma maneira melhor, né? Porque às vezes a gente não quer, a gente quer continuar sendo o rio, a gente não quer nem de jeito nenhum se tornar oceano, ou a gente acha que a gente tem que ser um outro rio, né? Não ser uma coisa só. Então a gente acha que se a gente é mãe, se a gente é funcionária, se a gente é empreendedora, como se aquilo ali não fosse se somar, como se tudo aquilo ali no final não fosse se tornar um oceano. E essa separação, ela não traz bons frutos para a gente, ela não traz bons frutos. A nossa objetivo é se tornar oceano. A gente precisa sempre ampliar os nossos horizontes, as nossas possibilidades. Quantos lugares mais um oceano atinge do que um rio, de fato, atinge? Então, eu sei que dá medo, eu sei que não é fácil, não é simples, eu sei que parece que a gente vai abrir mão de tantas coisas, mas no fundo é a vida nos convidando a seguir em frente e não há muita outra alternativa. A gente pode espernear, a gente pode querer negar, a gente pode fingir que não está acontecendo com a gente, e se a gente não flui com esse rio e se torna um oceano, daqui a pouco vem a vida e nos faz um tsunami e nos obriga a andar. Então, que a gente possa escolher pelo fluir e que mesmo com medo, mesmo sem saber o que vai acontecer, que ainda assim a gente possa confiar na força da vida, que a gente possa confiar na espiritualidade, que a gente possa confiar nos acontecimentos da nossa história e fluir e tornar-se esse oceano.